Ok, obrigada. Então, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 1º de setembro de 2020, período da manhã, primeira turma, terceira Câmara, segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. A gente já havia iniciado a sessão, fizemos os itens 1 a 6 da pauta, 1 a 5 da pauta, lembrando que o resultado do item 2, que é paradigma, se replicou para os itens 3, 4 e 5 da pauta. E agora, de relatoria do Dr. João Maurício, a gente vai para o item 6 da pauta, ICLA S.A. Do item 6 até o item 10, né? Isso. Doutora Sheila, vamos mudar a ordem aqui, só para ficar mais fácil o julgamento, tá. Porque não estão todos facinhos assim, como a senhora viu aí no item 6. Então, vamos começar com o mais completo, que é o item... Tem um que é de cessão de mão de obra. Isso. É o processo de final 50, cujo item é o... Vejamos aqui. 8? 2750? Esse mesmo. É o item 8 da pauta. Vamos começar com o item 8 da pauta, que é a cessão de mão de obra, depois a gente passa para as outras contribuições previdenciárias. Combinado. Certo? Sim. Então, o item 8 da pauta, processo número final 457/2007. Opa, peraí. É esse não. É o 451/2007, 50. Lançamento da EBCAD tal, contribuição previdenciária sobre cessão de mão de obra relativa a esse período aí, que é de 2001, 2005, e a ciência se deu em 2007. O lançamento foi impugnado, impugnação julgada parcialmente procedente pelo reconhecimento da decadência parcial do ano de 2001, até 11 de 2001, com a regra do 173, porque não houve antecipação de pagamento, isso segundo a decisão de primeira instância, para aplicar o 150. No recurso voluntário, ele alegou que a regra decadencial seria do 150 para 4, e mesmo que fosse no 73, seria que incluir o mês 12 de 2001, que a contratação de serviço de transporte com itinerários pré-definidos não implica cessão de mão de obra, alegou a inconstitucionalidade da retenção dos 11% sobre notas fiscais de prestação de serviço, alegou o caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade da Selic. Recurso é tempestivo, mas eu não conheço das alegações, mas dele não conheço quantas alegações de inconstitucionalidades e ofensas aos princípios constitucionais, súmula CARF número 2. Conheço apenas da questão da decadência e da questão de mérito, que é a incidência da contribuição previdenciária sobre contratação de serviços de transporte. Quanto à decadência, ele se surgiu quanto ao critério aplicado, que foi do 173, e sustentou que deveria aplicar o artigo 150, parágrafo 4º, e mesmo que fosse no 173, deveria incluir o mês 12 de 2001. O lançamento se refere a janeiro de 2001 a 12 de 2005, foi aperfeiçoado em 10 de 2007 com a ciência pessoal, e assiste razão ao recorrente. Embora o recorrente tenha pugnado pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, mas não apresentou qualquer pagamento, ainda que parcial, relativo ao período, percebo nos autos do outro processo dele, que estará sendo julgado aqui nessa sessão, nas folhas tais, que tem ali a relação de pagamentos efetuados pelo recorrente aptos a atraírem a regra decadencial de 150. Portanto, está decaído. Estão decaídos os períodos 9 de 2002, até os períodos 9 de 2002, inclusive. Sobre a questão de mérito, cessão de mão de obra, serviço de transportes, ao tempo dos fatos geradores, a incidência de contribuição previdenciária sobre contratos de prestação de serviço de cessão de mão de obra constava regulada ali no artigo 31 da 8.212, que no parágrafo 4º informava
exemplificativamente alguns serviços que se enquadram nessa categoria e remetia ao regulamento. O decreto 3048, regulamento, fez constar no inciso 19, do parágrafo 2º do artigo 219, serviço de transporte de passageiro. Portanto, não procede absoluta a alegação de que serviços contratados pelo recorrente não configurariam cessão de mão de obra. Quanto ao fato de os serviços contratados terem caráter contínuo, eu reproduzo o próprio texto da decisão recorrida que mostra, se não me engano, era serviço para levar empregado todo dia para a empresa, né? Quanto ao caráter de continuidade da prestação de serviço a que se refere o parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8.212, acima transcrito, restou demonstrado que os serviços foram prestados de forma contínua, bastando verificar a sequência das notas fiscais emitidas no relatório de lançamento florestais. Portanto, verifica-se a necessidade permanente e contínua da notificada com relação a essa prestação de serviço, enquadrado como uma cessão de mão de obra, como definido no artigo 31, parágrafo 3º da Lei 8.212. Registre-se que a jurisprudência citada não é vinculante. Registre-se também que, para efeito de caracterização de cessão de mão de obra, é irrelevante a subordinação dos empregados ao contratante, uma vez que não se está a falar em vínculo empregatício. Eu voto, então, por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades, reconhecer a decadência dos períodos até 9 de 2002, inclusive, e, no mérito, negar-lhe o provimento. Ok. Algum questionamento? Aqui trata-se de processo de cessão de mão de obra, né? Nesse caso aqui foi no tomador, né? Esse é o caso do tomador, Tomador. A questão aqui é que normalmente eu tenho votado, e a turma tem votado em geral, por admitir a alegação da aplicação do 150, da súmula 99, quando o recorrente traz os pagamentos e comprova que houve antecipação, ou então quando haja elementos nos autos. Aqui não tem elementos nos autos, embora esses elementos existam em outros autos que também vão ser julgados aqui. Então, excepcionalmente, mesmo sem a comprovação nestes autos da antecipação do pagamento, eu identifiquei esse pagamento nos outros autos, então não tem como eu deixar de aplicar a regra do 150. Aí sim, matéria de ordem pública. Não, na verdade não é, porque se ele não tivesse alegado a regra do 150 e se tivesse perdido em algum auto que eu não tivesse visto, não teria como nem suscitar isso, né? Não, uma brincadeira, apenas porque realmente está no outro processo, né? Não tenho porquê, acho que o conhecimento do pagamento é o que importa nesse caso. Conhecimento é a comprovação, né? Lógico. Doutor Maurício queria falar. Eu fiquei só com uma dúvida. Não será? Eu concordo com o teu posicionamento, doutor João, mas será que não seria o caso de determinar a conexão desses processos? Eu não sei se tem algo nesse sentido. Sim, o regimento estabelece que em casos tais o próprio julgador pode solicitar a conexão dos autos para que sejam julgados em conjunto. Nesse caso é desnecessário, porque eles serão julgados em conjunto. Esse outro processo que eu citei aqui será julgado aqui, nessa sessão, logo em seguida. Mas, em todo caso, doutor Maurício, eu coloquei aí as folhas daquele processo, e o processo está aí na pasta compartilhada, para que pudesse ser verificado o relatório de pagamentos, quem achar por bem, dar uma olhada lá. Né? Ok. Só para fazer esclarecimento, doutora Sheila, doutor Maurício, se porventura o senhor receber por distribuição um processo dessa natureza e tiver outros processos conexos, o senhor tiver conhecimento da conexão, ou ela vier a ser suscitada pelo recorrente, porque às vezes a gente não tem conhecimento de que haja um outro processo conexo. O conselheiro, o relator, ele tem que solicitar a conexão e pedir, como ele é prevento, ele tem que pedir que aquele processo seja distribuído para si, se já não tiver sido distribuído. Entendi. Obrigado. Obrigada, doutor João.
Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho o relator também, senhor presidente. Eu também acompanho. Então, acordo o item 8 da pauta. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades, reconhecer a decadência dos períodos até 9 de 2002, inclusive, e no mérito negar-lhe provimento. Muito bem. Podemos ir, doutora Sheila, para o processo de número 10, que é o processo que termina com 38, 2007-38. Sim, doutor João. Item 10, né? Item 10 da pauta. Muito bem. Essa é a contribuição patronal, não é a seção de mão de obra, é a parte patronal e também a parte do acidente de trabalho e também a parte do terceiros. Referente ao período, aí o período é um pouco diferente, de 3 de 2000 a 12 de 2005, incidente sobre diferença de folha de pagamento e recolhimento, conforme consta do relatório fiscal, folha 120. Eu peço licença para ler essa parte do relatório. O valor constante da notificação de lançamento supra refere-se às contribuições previdenciárias a cargo da empresa e destinada ao acidente de trabalho, seguro acidente de trabalho e terceiros, apurados por diferença de contribuições entre valores levantados pela fiscalização e os recolhidos em GFIP, já levantados na outra notificação de lançamento. O levantamento foi efetuado com base nas folhas de pagamento e GFIP, deduzindo-se os valores recolhidos em GFIP, mais os valores levantados na notificação tal, quer dizer, que é um valor residual. As diferenças de contribuições foram apuradas de acordo com a 812 e o decreto 3048, etc, está tudo na fundamentação legal do débito. As contribuições devidas foram calculadas sobre as importâncias pagas a empregados devidamente registrados a título de salários, salvo de salários, 13º, férias e outras parcelas, deduzidas as cotas de salário família e salário maternidade, e serviram de base para o levantamento as folhas de pagamento e GPS. Muito bem, aí digo eu. O lançamento foi impugnado e a impugnação foi julgada parcialmente procedente e face da decadência reconhecida dos períodos até 11 de 2001, com base na regra do 173. No recurso voluntário, ele pediu inconstitucionalidade da contribuição para o SAT-RAT, lá do acidente de trabalho, inconstitucionalidade da contribuição para o salário de educação, que ele não se enquadra o recorrente no rol de contribuintes das contribuições ao INCRA, SENAI e SESI, e o caráter confiscatório da multa e inconstitucionalidade dos juros. Esse é o relatório. O recurso é tempestivo, mas eu não conheço das alegações que tratam de inconstitucionalidades e ofensa aos princípios constitucionais. Conheci, então, somente da questão afeta a condição do recorrente como contribuinte das contribuições de INCRA, SESI e SENAI. De pronto, observo a ocorrência da decadência. E aqui eu não preenchi, eu tenho que preencher. Mas, enfim, eu trago aqui embaixo aqui da decadência. Deixa eu só anotar isso aqui para corrigir o voto. Embora não seja matéria recursal, suscito de ofício a questão da decadência. Em 13 de 10 de 2007, o contribuinte tomou ciência do lançamento, que se referiu ao período tal. A decisão de piso reconheceu a decadência até 11 de 2001, e eu aqui estou estendendo até 9 de 2002, como votamos no outro processo, em face da existência de pagamentos lá nos autos do processo de final 02. Quanto à contribuição ao INCRA, o recorrente alegou que não é contribuinte do INCRA por não constar dentro do rol de sujeitos passivos listados no decreto 1146 de 1970. Além disso, também não estaria sujeito por estar vinculado à atividade, por estar vinculado à previdência urbana. Quanto ao fato de não constar por sua atividade no rol do artigo 2º do decreto tal,
Parece haver confusão do recorrente, pois o lançamento não diz respeito àquele dispositivo. A exação em questão é a que se refere ao parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 2.613, combinado com o item 2, inciso 1º, do artigo 1º do decreto, do artigo 3º, e com o artigo 3º do decreto 1146, que na verdade é o adicional do INCRA, bem como constou da fundamentação legal do lançamento. Em outras palavras, trata-se do adicional ao INCRA, sobre a contribuição previdenciária dos empregadores em geral, inclusive empresas urbanas, e independentemente da atividade que realizem. A questão já foi decidida pelo CARF várias vezes, eu cito aí a jurisprudência uníssona do CARF. Como bem citado no acordo a qual, a matéria também foi pacificada no âmbito do STF, eu cito, a proposta reproduz parte do acordo do STJ, que trata muito bem da matéria. Nego, pois, provimento. Ele confundiu a contribuição das empresas rurais com as contribuições das empresas em geral, que é o adicional ao INCRA, ainda que seja empresa urbana. Quanto à contribuição ao SESI e ao SENAI, o recorrente alegou não ser contribuinte dessas contribuições, porque, essencialmente, não realiza atividade industrial. Porém, como bem apontou o acórdão recorrido, não é o que consta dos autos. Transcrevo o trecho daquele julgado que não merece reparos e assumo como minhas próprias razões. Aspas. Verifica-se que o objeto da empresa descrita pela fiscalização, conforme ata da Assembleia, etc., é indústria, comércio, importação e exportação de tecidos elásticos, fios têxteis, etc., dentre outros, estando, por conseguinte, classificada no Código da Previdência 507-0, recolhendo obrigatoriamente para o SESI e SENAI. A jurisprudência do STJ é uníssona quanto ao recolhimento de contribuições sociais ao SESI e SENAI pelas empresas enquadradas na classificação contida no artigo 577 da CLT, cita a jurisprudência. Portanto, consoante exposto acima, notificado está obrigado ao recolhimento das contribuições ao SESI e SENAI. Nego, pois, provimento da matéria. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, reconhecer a decadência até o período 9 de 2000, inclusive, e, no mérito, negar-lhe provimento. Ok. Aqui é a patronal, levantada pela diferença das folhas com a GFIP. Aqui o relator está votando por conhecer parcialmente do recurso e negando provimento, reconhecendo a decadência até 9 de 2002 e negando provimento. Alguém tem algum questionamento? Como vota, doutor Wesley? Só a questão da decadência ali, ela está indo pelo 7.3, né? Não, 150, parágrafo 4, 150, porque né? Tem os recolhimentos daquele outro processo. Tá. Segue o semelhante. Semelhante ao anterior. Ok, eu vou acompanhar o relator. Doutor Kleber? Acompanha o relator. Doutora Fernanda? Acompanha o relator. Doutor Paulo? Acompanha o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 10, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades, reconhecer a decadência até o período 9 de 2002, inclusive, e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. O próximo processo pode ser o de final 27, que é o número 9 da pauta. Ok? Ok. Bom, esse aqui é a matéria um pouco diferente, que é contribuição previdenciária, cota patronal. Aquele que a gente julgou era a diferença de salários, folha de pagamento, etc. Esse aqui é cota patronal, SAT-RAT também, e terceiros, mas é incidente sobre auxílio alimentação sem inscrição no PAT. O orçamento foi impugnado, a impugnação foi julgada parcialmente procedente,
o que reconheceu a decadência até 9 de 2002 e o afastamento da contribuição relativa aos segurados. Manejou-se recurso voluntário em que tão somente se alegou cerceamento do direito de defesa, porque não foi deferido pedido de diligência apresentado após o prazo impugnatório, necessidade de exclusão dos sócios como corresponsáveis tributários, erro na apuração da base de cálculo de 12 de 2002, 12 de 2003 e 12 de 2004, inconstitucionalidade da contribuição para financiamento dos benefícios decorrentes da incapacidade laborativa, que é o seguro-acidente de trabalho, a inconstitucionalidade da contribuição do salário de educação, a não incidência de contribuição ao INCA para empresas urbanas, a inexigibilidade de contribuições ao SES e ao SENAI, a inconstitucionalidade da multa por atentar contra o princípio da vedação ao confisco, a inconstitucionalidade da taxa Selic. Recurso é tempestivo, não conheço, entretanto, as alegações de inconstitucionalidade, também não conheço do pedido para exclusão do nome dos sócios da relação de corresponsáveis, por preclusão e também por conta da súmula CARF 88. Conheço do restante. Quanto ao cerceamento do direito de defesa, o recorrente alegou que teve o direito de defesa violado, porque seu pedido de nova diligência, apresentado após o prazo impugnatório, não foi apreciado, tampouco deferido. Sobre o expediente extemporâneo, a autoridade preparadora fez constar na folha tal que o documento foi recebido em razão da insistência do contribuinte, embora não estivesse acompanhado nem de procuração, nem de documento para comprovação da assinatura do signatário. Apesar disso, o documento foi recebido e autuado. Ao contrário do que afirmou o recorrente, e a despeito de qualquer deficiência na instrução processual, o colegiado ACO apreciou o pedido de nova diligência formalizado pelo contribuinte e o indeferiu, como se vê aqui a transcrição da decisão. Não percebo, pois, omissão do acórdão recorrido. Também não houve, ao meu ver, prejuízo algum à defesa, pois cabia ao impugnante, quando alegou erro na base de cálculo, apresentar, no momento da impugnação, todos os documentos que comprovassem sua alegação, ao teor do que consta do artigo 15 do Decreto 70.235. Embora tenha alegado e apresentado as provas, o colegiado anterior ainda assim deu ao impugnante a oportunidade de juntar os documentos, intimando não uma, mas 2 vezes para que completasse a instrução processual. O contribuinte manteve-se inerte. A diligência foi, então, consumada com os elementos existentes nos autos. Rechaço a alegação de prejuízo à defesa porque, na verdade, o contribuinte desperdiçou as oportunidades que lhe foram oferecidas para melhor fundamentar a sua impugnação. Aqui, cabem 2 esclarecedores brocários jurídicos. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e o direito não socorre quem dorme. Então, afasto aqui a alegação de prejuízo à defesa. Quanto ao mérito, ele alega erro na base de cálculo, o recorrente alegou que essas bases de cálculo do mês de dezembro dos anos de 2002, 2003 e 2004 estariam erradas. Em razão da alegação, o colegiado precedente converteu o julgamento em diligência. Essa é a matéria que ele alega cerceamento de direito de defesa. Foi feita a diligência. Na diligência, se intimou ele para apresentar documentos para comprovar que erros seriam tais nesses meses de dezembro. E ele nada juntou. E depois veio alegar no recurso que teve seu direito cerceado. Então, em razão da alegação, o colegiado precedente converteu o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora se pronunciasse sobre essa matéria. Está na folha 133. No curso da diligência, o contribuinte foi intimado e reintimado a esclarecer onde estariam as alegadas divergências de base de cálculo e apresentar os documentos que confirmassem a alegação. A empresa não se manifestou. Ainda assim, a diligência foi levada a cabo com os documentos dos autos e concluiu pela inexistência de erro na base de cálculo nos períodos de dezembro dos anos de 2002, 2003 e 2004.
Com base no resultado da diligência e também no fato de que o contribuinte, 2 vezes intimado, sequer apresentou os documentos necessários a comprovar os alegados erros, a impugnação foi considerada improcedente quanto à matéria. Não há como reparar o acordo recorrido nessa questão. Eis que o relatório da diligência Florestais foi conclusivo quanto à exatidão da base de cálculo, consoante os elementos dos autos, né, do provimento na matéria. Aí a contribuição ao INCRA, a gente já votou no outro processo, ele essencialmente diz, eu sou uma empresa urbana, eu não tenho que contribuir para o INCRA, e não estou no rol do artigo 2º do decreto 1146. Aí eu digo, como votamos, que, na verdade, ele está confundindo, não é a contribuição do artigo 2º, senão a contribuição do artigo 3º, que é o adicional ao INCRA, ao qual são sujeitas todas as empresas, inclusive as empresas urbanas, consoante jurisprudência do STF e do STJ. Essa matéria a gente acabou de votar. Quanto à contribuição ao SESI e SENAI, também acabamos de votar. A empresa é uma empresa de atividade industrial também, portanto, está sujeito, sim, à contribuição ao SESI e SENAI, conforme também a jurisprudência vinculante do STJ sobre a matéria. Então, nego o provimento. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades e da matéria preclusa, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Ok, alguém tem algum questionamento? Como vota, Dr. Wesley? Cumprimento o voto do relator e acompanho ele. Dr. Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Dr. Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Também acompanho. Dr. Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Esse foi o item 9. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidades e da matéria preclusa, e rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Esse foi o item 9. Continuando, doutor João. Podemos ir para o item 6 agora, faltam 6 e 7, né? 6 e 7. Só um instante. Isso, 6 e 7. Item 6, processo de final 02, não tem nem que espichar a conversa, porque é o seguinte, ele só alegou, bom, é contribuição previdenciária, a parte descontada dos empregados e não passada ao erário, relativa ao período tal, o lançamento foi impugnado, a impugnação foi julgada improcedente, as demais foram julgadas parcialmente procedentes. Manejou-se recurso voluntário, tão somente se alegou o caráter confiscatório da multa aplicada e a inconstitucionalidade da taxa Selic. Meu voto é de um parágrafo. O recurso é tempestivo, mas eu não conheço, porque as duas alegações carreadas tratam de afronta à Constituição Federal, cuja apreciação é defesa a este colegiado dos termos da súmula CARF número 2. Então, voto por... Opa, pera, a conclusão aqui não está certa. Não, está errada a minha conclusão. Voto por não conhecer o recurso voluntário. É isso. Não conhecer. Esse é o conhecimento. Porque eu... Ele só alegou minhas matérias... confiscatória e... Não. Ok. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley, como vota? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Eu também acompanho. No item 6, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. Item 7. Item 7. Processo de final 49. É exatamente o mesmo voto anterior. Ele só alega
o efeito confiscatório da multa e a taxa Selic. Duas matérias que não podemos conhecer. Ok, Voto não conhecer. não conheci. Doutor Wesley, como vota? Acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Oi? Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer o recurso voluntário. Isso é o item 7. Aqui tem só uma observação que eu gostaria de fazer, doutora Sheila. Sim. Que esses dois últimos processos que a gente votou, diferente das alegações usuais quanto à Selic, que normalmente o contribuinte alega que a Selic não é o melhor indicador para juros de mora, etc. E aí a gente aplica a súmula 4. Súmula 4? A súmula 4 e 23. São duas súmulas que tratam da aplicação da Selic. Aqui não foi isso que ele alegou. Ele alegou inconstitucionalidade da Selic. Sim. Por isso eu não estou invocando as súmulas. Estou invocando só a súmula 2. Ok, doutor João. Ó, o item 11, 12, 13, 14 foram retirados de pauta por solicitação da PGFN. Indo para o item 15, da doutora Letícia, Clube Esportivo Bento Gonçalves. Estou só abrindo. Que demora. A pasta T demora pra caramba, né? Eu tenho que ir para... de início, presidente, eu peço desculpas porque eu estou com um problema de formatação, inclusive não consegui formalizar os votos, mas eu acho que eu vou resolver isso, devo ter apertado alguma coisa, então, assim, eu sou sistemática com estética de documento, então eu está até me incomodando, mas eu peço desculpas porque alguns dos meus votos não vão estar bem formatados. Nesse caso, trata-se de recurso voluntário e o lançamento foi referente a contribuições destinadas às entidades e fundos denominados de terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e de retenções não destacadas decorrentes da contratação de serviços. Neste caso, eu cito, inclusive, o acórdão recorrido, que se reporta ao relatório fiscal, inclusive, que materializando que refere-se às retenções não destacadas e não recolhidas à Previdência Social decorrentes da contratação de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada com as empresas aqui indicadas. O lançamento refere-se ao período compreendido pelas competências que eu indiquei. Na impugnação, o recorrente juntou consultas feitas ao Simples Nacional para comprovar que as empresas são optantes deste sistema de tributação. Apresentado o recurso voluntário, em que o recorrente sustenta, em síntese, que a NFLD se sustenta no lançamento desses fatos geradores declarados FIPs e retenções não destacadas, que não existe irregularidade no levantamento DG, que é da seção de mão de obras, ante o recolhimento de todas as contribuições devidas. Não existe obrigação de retenção de valores relativos a contribuições dos serviços prestados pelas empresas Revi e Estrela Serviços, por serem optantes do Simples. É o relatório. Prefacialmente, faço o recorte da única matéria a ser enfrentada neste processo. Estaria a recorrente obrigada à retenção da contribuição por serviços prestados pelas empresas em que comprovadamente são optantes do Simples, a saber, Revi e Estrela Serviços de Calçamento. Eu tenho que tirar essa duplicidade aqui do opção.
é que, em relação às demais hipóteses de incidência tributária, o recorrente apenas manifestou genericamente de que haveria regularidade no pagamento das contribuições, deixando de apresentar qualquer prova para corroborá-lo. Entendo que devem ser excluídos do lançamento os levantamentos relativos às empresas prestadoras de serviços que eram comprovadamente optantes do Simples Nacional nos períodos objeto de autuação. É que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, pelo exame do RESP, julgado pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivas previstas pelo artigo 545-C do CPC, eu cito o que ficou consignado. Sobreleve-se que a PGFN, mediante o ato declaratório número 10 de 2011, autorizou a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante. Por essas razões, devem ser excluídos do lançamento os levantamentos relativos às empresas Revi e Turismo Casagrande, comprovadamente optante do Simples, nos períodos objetos de autuação. Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para ser excluído do lançamento essas contribuições. Eu voto. Eu fiquei só com uma dúvida aqui, doutora Letícia. Ele só pediu essa questão do Simples, né? Ele alegou a regularidade. Sim, houve uma omissão, então, na minha fundamentação. Não, é que seria o caso de dar provimento, não parcial provimento. Só sim. Essa dúvida que eu fiquei. Não, ele alegou mais. Ele alegou mais. Tá, ok. É o seguinte, houve regularidade que foi no pagamento, que já foi pago, mas não teve prazo. É aquele parágrafo que eu fiz. Talvez eu faça, com base no artigo 57, o recorte lá dessas razões. Eu vou até colocar aqui. Tá, então é parcial mesmo. O doutor João pediu para falar. Doutor João, com a palavra. Uma dúvida, doutor Letícia. Eu estou procurando, se a senhora souber indicar aí, onde é que está a comprovação da opção pelo Simples dessas duas empresas? Está aqui. No período da contratação. 263. 6263? Sim. De 2004, é porque é o seguinte, esse lançamento não é só dessas empresas. Então, eu teria que... Folhas 62, 63. Vou abrir o próximo. Não, essa não está nessa folha, não. Será que não é do... sem ser e-folhas? Eu vou ver se está no anotado à mão aqui. Peraí. Eu errei? Não, tem aqui... Não, tá certo. A folha eletrônica é 66. Ah, tá. Eu olhei errado. Não. É 62 a anotação que está à mão, tá a folha 62. A gente normalmente usa, doutora Letícia, esse númerozinho que aparece em eletrônico. Mas tudo bem. Está localizado aqui. Eu fiquei... O problema é que essa consulta de optante pelo Simples, ela não fala desde quando. Não tem data. Eu estou olhando aqui nos autos, se tem algum lugar que indica o período que estava optante. Foi a primeira vez que eu peguei, inclusive, essa questão desse recurso repetitivo. Eu vi que tem acórdãos no CARF, com base nesse recurso do STJ, eu fiquei até um pouco insegura, mas no caso, como a DRJ... ela negou, não por não ser optante do Simples, mas por não ser
no caso, naquela época, entendido dessa forma, eu superei essa questão dessa dúvida, sabe? Pela fundamentação da DRJ, que sempre tem tanto cuidado em analisar essas questões. Eu acho que a decisão não enfrentou. Ela disse o seguinte: mesmo que as empresas contratadas pela defendente para a prestação de serviço tenham optado pelo sistema de tributação pelo Simples, ela lança uma hipótese, entendeu? Ainda assim, é a obrigação prevista na lei tal e ela continua descrevendo. Eu acho que ela não bateu o martelo de que elas são optantes pelo Simples, entendeu? Eu concordo com o doutor Paulo. A decisão, ela aplicou o artigo acho que é 31 da lei, aplicou a incidência da retenção, porque assim estava na lei, e o que foi decidido sobre a empresa optante pelo Simples, na sistemática do repetitivo, no RESP 112.467, doutora Letícia, foi que não caberia, quando a empresa optante pelo Simples era na vigência da Lei 93/17. Se ela era optante pelo Simples a partir da Lei Complementar 123, aí sim, se aplica 128, se aplica a retenção. Então, a dúvida que eu tenho é essa telinha que comprova que ela era escrita no Simples. Para eu aplicar a tese de que não caberia retenção, eu teria que ter certeza de que se trata de uma opção do Simples pela Lei 93/17, não pela Lei Complementar número 128. Porque o fundamento, na verdade, da decisão do STF é que só poderia incidir a retenção se desse por lei complementar. Que veio a partir da Lei Complementar 128. Por isso, as opções pelo Simples, com base na lei, no Simples Nacional, que era a Lei 93/17, para essas empresas não poderia haver a retenção, porque não havia previsão em lei complementar. Então, a dúvida que... Eu concordo com a tese, eu concordo com a senhora, eu só tenho dúvida se essa empresa estava optante. Doutor João, na Lei 93/17. A gente consegue consultar aqui. Eu até consultei. Eu consultei de uma. Essa empresa, qual que é o nome dela? Você vai consultar? No site do Simples você consegue consultar. Essa Turismo Casa Grande Limitada, por exemplo. Ela, em 1/7/2017, no período data inicial, data final, 1/7/2007 a 31/12/2008, ela foi excluída por opção do contribuinte. Esse período do débito é quando? Engloba esse período de 2007. Também. E foi excluída por opção dele. Então ele não era optante esse período. Aí depois, em 1/1/2016, que já é muito mais para frente, né? Foi excluída por ato administrativo praticado pela Receita, porque ele deve ter sido... Atividade impeditiva. Então, assim, de 1/7/2007 a 31/12/2008, ele foi excluído por opção dele mesmo, do contribuinte. Doutora Letícia, eu acho que talvez fosse melhor, minha sugestão é que a gente... porque eu não acho muito legal a gente ficar produzindo prova nos autos, como a doutora Sheila está fazendo aí, de consultar para a gente fazer. Então, a gente podia baixar em diligência para que a unidade preparadora nos informasse o período em que a empresa esteve optante pelo Simples. Também porque aqui não está muito claro. Eu, para ser sincero, assim, como eu acho que é uma carta probatória deles, e ele fez um simples extrato, eu estava, inclusive, pendente a mudar meu voto nesse sentido, falando que ele não me provou isso.
porque realmente é uma prova que poderia ser feita facilmente, né? Eu, inclusive, falaria da tese, inclusive, já que eu não tenho prova, eu não posso julgar assim, eu estou impedida. Mas eu acato essa sugestão também de diligência. Até mesmo porque o período do crédito vem de 3 de 2004 até 7 de 2007. Aqui nessa consulta a gente não tem como saber como é que era antes de 2007, aqui não dá para saber. Eu acho que é melhor, e é diferente, doutor Letícia, porque aqui ele trouxe uma prova. Só que a prova dele não é elucidativa. Então eu acho que nesse caso, doutor Wesley, a gente que sempre debate essa questão da produção de prova em diligência, mas nesse caso eu acho muito razoável que se faça a diligência, porque a prova está. Ele alegou e provou, mas é uma prova que não esclarece muito bem o julgador, pelo menos não me esclareceu muito bem, porque faltou a data. Eu acho prudente a sugestão, porque o contribuinte traz ali um indício da prova, né? Ele traz uma prova pré-constituída e mesmo que não nos convide à convicção, há uma fumaça ali da prova. Eu acho que seria interessante a diligência e já daria aso para quando voltar para o julgamento já dar um encaminhamento, né? Doutor Paulo pediu a palavra, eu tinha até passado... Sim, é só para fazer uma parte aqui com relação à prova obtida pelo próprio julgador, como a Shirley sugeriu aí, essa consulta aí é um sistema, não sei se é um sistema público. Eu faço isso o tempo todo, entendeu? Se é uma prova que pode ser produzida em benefício do sujeito passivo, eu faço referência a ela, copio e colo no meu voto e pronto. Eu tenho um voto que eu vou produzir na próxima sessão, que eu estou trazendo decisão da justiça, entendeu? Eu copio a decisão e colo no voto. E me fundamento nela, assim, porque é a favor do contribuinte. Em prejuízo dele, teria que baixar em diligência para que ele se manifestasse, entendeu? Não, mas exatamente o caso. É razoável, né? Nesse caso, eu acho que não é elucidativo efetivamente, tem que baixar em diligência. Eu só aventei porque vai ser colocado na próxima sessão uma situação dessa. O fundamento é todo em função das provas que eu tirei do site da Justiça Federal. Eu só faço uma ressalva, doutor Paulo, que esse debate também já aconteceu na época que o doutor Antônio fazia parte do colegiado. Quando a prova é evidente, é de acesso público, como por exemplo a decisão judicial, não vejo nenhuma dificuldade, porque o acesso é público e eu, quando coloco no meu voto, coloco inclusive a fonte. Agora, às vezes, como era o caso do debate com o doutor Antônio, é uma prova que se produz, por exemplo, no acesso a um sistema específico da Receita, que o conselheiro tem acesso, ou reteve esse acesso de quando trabalhava na Receita. Aí não, nós não somos unidade preparadora e não podemos, diferente da BRJ, a gente não pode consultar os sistemas e trazer essa prova. É só essa prova. Mas eu concordo com o senhor, sendo favorável ao contribuinte, sendo público, traz e resolve a questão. Eu agradeço a sua consideração, Paulo, doutor Paulo, porque realmente isso a gente efetiva uma eficiência, uma celeridade, uma construção dos fatos, né? Ter em mente essa possibilidade. Eu não sei se, por exemplo, se tirasse de mesa agora esse processo, a consulta que eu fizer no Simples seria conclusiva daquela data de opção retroativa ou não. Porque, de repente, eu posso fazer essa consulta e eu não sei se vai ser conclusiva, né? Eu posso fazer e apresentar o voto no final do dia. Mas só pela minha consulta que eu já fiz aqui, em relação a uma delas já não dá para afirmar, porque ele só traz informação de 7 de 2007, e a gente tem, pelo que eu vi aqui, o crédito vem desde 2004. Eu não sei se o crédito referente a essas empresas, qual é o período, por exemplo, qual é o período da nota fiscal dessa empresa? Pode ser que seja desse período aqui que a gente está, que está aqui como optante, né? Mas aí teria que adentrar no processo e ver qual é o período da nota fiscal, para saber... Um é turismo Casagrande, não é? Essa turismo aí... De março de 2005 até março, abril, maio, junho de 2005 e janeiro de 2005.
Aqui no sistema público, eu só tenho informação a partir de 2007. 7 de 2007. A Estrela Serviços, ela é só de abril de 2004. Então, aqui não está muito preciso. Eu acho que é uma informação que a gente vai ter que buscar lá mais a fundo mesmo, porque aí vai ter todo o histórico da empresa de inclusão, exclusão, que a gente não tem aqui, né? A gente só tem aqui a partir de 7 de 2007. Pode ser que ela nem tenha sido optante antes desse período. E aí a gente tem notas fiscais de 2004 aí que não estariam amparadas por essa questão da exclusão do lançamento, né? Porque ela poderia nem estar optante em 2004, 2005, né? Porque eu sei que ela foi excluída por opção dele em 2007, mas aqui não diz desde quando que ele é optante. Certo. Pela tela que eu estou verificando aqui. Eu acho que seria mais prudente a diligência também. Então, doutor João, aí a senhora vai mudar o voto para a diligência? Mudo. Para a gente se certificar melhor? Doutora Sheila, eu tenho que formalizar essa questão no voto, que foi pela diligência, né? E eu vou. Depois a gente conversa sobre isso. Questão burocrática. No caso, você não vai dar o seu voto, você vai só encaminhar que existe uma dúvida em relação à empresa ser optante pelo Simples, que as provas do processo não trazem informação desde quando a empresa é optante, aí justifica a questão da diligência nesse sentido. Doutor João? Eu acompanho e eu sugiro, doutora Letícia, uma diligência simples, só para que a unidade preparadora informe se no esse período de 3 de 2004 a 7 de 2007, a empresa esteve optante pelo Simples, era optante pelo Simples. Então, diligência singela. Nesses termos eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho a relatora agora, nesse caso. Doutor Kleber? Acompanha a relatora. Doutora Fernanda? Acompanha a relatora. Doutor Paulo? Acompanha a relatora. Doutor Maurício? Também. Eu também acompanho. Então, ficaria mais ou menos assim: resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora informe se no período do lançamento, acho que seria o caso, né? As empresas Revi Serviços Elétricos Limitada e Turismo Casagranda Limitada eram optantes pelo Simples. Isso? Precisa de pedir mais determinar mais alguma questão, doutor João? Acho que não, né? Não, o que tem que determinar, pode colocar, com base na lei 9.317. Com base. Que essa é a questão da tese da relatora, porque, que é a questão trazida no RESP. Uhum. 9.317. Com base na lei 9.317, de 96, ele não podia haver retenção. 96. Porque aí vai subsumir, se vier essa informação, vai subsumir exatamente ao teor da decisão. Ao teor da decisão, repercussão. Uhum. Isso. Okay. Porque se for optante com base na Lei Complementar 128, que é a opção de 2007 para cá, porque ela é essa lei, acho que é 2008, né? Acho que é 2008. E talvez até a consulta que a gente está fazendo é só com base nessa seguinte, por isso que só está aparecendo 2007. Vai ser só 9.317, vai ser. Por isso que só está aparecendo 2007 aqui no sistema. Nem precisa colocar referência à lei, não, porque a lei complementar veio de 2008, então não vai atingir o período. Mas vou colocar aqui, vai que, né? Por um preciosismo, talvez. Então, aqui ficou o item 15. O item 15, diligência. Item 16, de relatoria do Dr. Kleber, Comercial Agrícola Alto Uruguai Limitada. É o 16 e o 17. Os dois podem ser jogados juntos. O primeiro item refere a
contribuições previdenciárias da empresa, e o segundo item é o descontado dos segurados, né? Então, nessa época aqui, ainda não existia o débito confessado em GFIP, a DCG, né? Então, o fiscal tinha que levantar o débito confessado na GFIP. Foi o caso aqui. Então, comecei o processo 2007-13, trata disso, então, é a contribuição da empresa, notificação fiscal do lançamento de débito, é o NFLD, decorrente das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais declaradas na GFIP e não recolhido, né? Então, tendo por base os registros efetuados nas folhas, recibo de salários e na própria GFIP. Certificada, a empresa apresentou impugnação, onde alega o seguinte, aqui é o mesmo caso julgado aí do Dr. João, alegações de inconstitucionalidade barra ilegalidade de lei tributária, né? Ele alega que o lançamento é nulo, em razão de o mesmo não conter todos os elementos necessários que se refere ao artigo 142 do CTN, aponta como enquadramento legal de forma genérica. De acordo, eu estou aqui reproduzindo a impugnação, né, do relatório recorrido. De acordo com o impugnante, o lançamento não atende às regras do artigo 9º do decreto 70.235 e do artigo 142, contendo vários vícios que resultam em prejuízo de direito de defesa e contraditório. O lançamento deve ser declarado nulo por não especificar a matéria tributária. A exigência fiscal da exação não atende ao princípio constitucional da unicidade das contribuições previdenciárias, que é o artigo inciso 1 do artigo 195. A contribuição relativa ao salário de educação apresenta inconstitucionalidades desde sua instituição. E no item seguinte, inexigibilidade da contribuição para o SAT, segundo esse tempo de trabalho, afronta da Lei 8.202 aos princípios da legalidade genérica e estrita legalidade. A Lei 8.212 não traz o conceito de atividade preponderante, nem o risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave. Dessa forma, considerando que a abrangência das referidas expressões deve constar de lei, conclui pela inexigibilidade da contribuição social nos termos do regulamento da Previdência, insustentabilidade jurídica da exigência da contribuição do Estado ao SEBRAE, a contribuição deve ser instituída por lei complementar, insustentabilidade jurídica da exigência da contribuição ao INCRA, violação ao princípio constitucional da igualdade, a multa aplicada configura o confisco, né, e a quebra do princípio constitucional do não confisco, inaplicabilidade da multa por ofensa ao princípio da dosimetria da pena, pelas razões apresentadas, requer a anulação de notificação da NFLD. A DRJ considerou improcedente e manteve o crédito tributário. Inconformada, a empresa apresenta o mesmo recurso a mesma impugnação, agora vertida como recurso voluntário, nas mesmas razões, nas mesmas alegações. Então, vamos ao voto aqui. O contribuinte alega a nulidade do lançamento em razão de o mesmo não conter todos os elementos necessários que se refere ao artigo 142 do CTN, né? Não assiste razão recorrente, pois o presente processo se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido a NFLD lavada de acordo com os dispositivos legais, normativa que disciplina o assunto, consoante ao disposto do CART do artigo 33 da Lei 8.202, vigente à época, bem como possui todos os requisitos necessários à sua formalização estabelecidos pelo artigo 37 da Lei 8.212. Demais, para a presente NFLD, os fatos geradores da contribuições lançadas são aqueles informados pelo sujeito passivo nas GFIP, e os fundamentos legais do débito necessários para conferir validade ao lançamento, enquanto relacionados nas folhas 15 a 18. 15 a 18 são apresentados por período e rubrica. Além disso, tendo em vista somente são nulos usados quando constatada a violação, a ocorrência do artigo 59 do decreto 70.235, não se vislumbra a ocorrência de qualquer uma das hipóteses, então, não constatada a nulidade arguida. Das demais questões suscitadas, para as questões seguintes, por tratar exclusivamente de questões de violação de princípios constitucionais, ilegalidade, inconstitucionalidade da lei tributária, sendo esta matéria afeta o Poder Judiciário e vedada ao cargo, por força da súmula número 2, não se conhece da matéria. Então, eu analisei o processo, ele não tem decadência, não tem nenhuma matéria controversa, é só relativa à diferença de folha.
eu fiz essa análise para ver se tinha, embora eu não tenha suscitado, né, alguma coisa que podia ser suscitada de ofício. Então, do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as questões de inconstitucionalidade, rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso para os dois processos, né, que são idênticos. Esse aqui trata das contribuições da empresa, e o outro trata, é o mesmo período, trata da desconto segurado não repassado. Esse é o voto. Doutor Kleber, eu fiquei na dúvida em relação à questão da multa, se não é o caso de aplicação da súmula CAF 119, uma vez que ele questionou a multa de uma certa forma. Não, aqui não se trata de multa. Aqui é a contribuição previdenciária. Sim, mas aí não tem a questão da comparação da multa com mais benéfica, porque os períodos do lançamento são anteriores a 2007. Mas é só a comparação da multa, era do que ele chamava de auto-infração, a multa. Aqui é só contribuição previdenciária. Mas você não tem que fazer esse comparativo? Não teve o auto 68 aqui, no caso? Não. Ali a 119 é para multa. Sim, mas aí no caso você pega a obrigação principal, soma com 68 e faz a comparativa da multa benéfica. Não é isso? A súmula 119 não fala isso? Para os fatos geradores anteriores, né? Era multa de GFIP. Mas não é só na multa de GFIP, você usa na obrigação principal também. Depois é novidade para mim. Mas, Sheila, teve lançamento de multa de GFIP? Tem que saber. Mas é que tá, isso que eu perguntei, se teve lançamento de multa de GFIP. Não teve, não. Aqui é só a contribuição. Eu entendi como lembra, aqui é só o lançamento da contribuição. Sim, não, é só isso. Isso que eu tô perguntando, se teve GFIP. Não tem a multa, não. Tá, então tudo bem. Aí sempre vai ser mais benéfico o anterior, né? Porque é 24%, não é 75%, sim, né? Isso. Entendi. Doutor João queria falar. Eu estou procurando aqui, mas tá muito lento. É só uma pequena dúvida, doutor Kleber. A súmula CAF número 2, ela nos impede de conhecer, e muito menos ainda de decidir, sobre a alegação de inconstitucionalidade de lei, quando isso é veiculado no recurso. Porém, quando a alegação é ilegalidade de atos infralegais, atos tributários infralegais, a gente pode apreciar. E como o senhor citou no seu voto inconstitucionalidade barra legalidade, a minha dúvida é se de fato, tentando abrir o recurso, para ver se ele questionou a legalidade de algum ato infralegal. Aí, se sim, e se essa matéria, obviamente, tiver sido pré-questionada, né, aí é matéria devolvida, eu acho que a gente tem que conhecer dela. Mas eu não consegui ainda abrir o recurso. O que eu vi aí é que ele fala de legalidade, aí sempre depois joga um princípio constitucional, entendeu? Não, ele fala que eu li aqui, está demorando para passar a página, mas o que eu li aqui no começo do recurso dele é que ele não fala de ilegalidade de ato, ele fala de ofensa ao princípio constitucional da legalidade. Isso. Que aí é matéria constitucional, não podemos apreciar. Agora, se ele está, de fato, falando da inconstitucionalidade de um ato específico, por exemplo, uma IN, né, seja lá qual for o ato, aí a gente tem que conhecer. Tem um aqui que ele reconhece, que é a necessidade de uma lei complementar para no caso... Então, aí é a matéria aí é a alegação de inconstitucionalidade, não podemos conhecer. Geralmente, são os casos em que ele alega que determinado ato da legislação tributária fere a lei, um IN, ou às vezes até um regulamento, um decreto, embora o decreto nos vincule também. Mas, pelo menos, a matéria não pode deixar de ser conhecida com base na súmula número 2. Eu vi aqui também, doutor Kleber, que ele levantou cooperativa de trabalho, 15%, mas ele não alega, né? Não, eu não vi cooperativo de trabalho aqui, não. Ele pode... Tá no alto aqui, ó. 15%. Eu não sei se tem relação com uma cooperativa Alto Uruguai, que a gente já julgou aqui. É outra empresa, mas... Lembrei dela também. Era do Bellini. Acho que o próprio Fábio Provezan também já julgou.
Mas é a marca do grupo, não é o mesmo, né? Esse lançamento é a diferença de folha, né? Foi informado em GFIP. Mas está escrito aqui, ó, cooperativa de trabalho 15%. No DAD. No lançamento não tem especificamente isso aí. Tá falando, ele deve ter declarado essa cooperativa de trabalho na GFIP e ele levantou. Mas o fiscal mostraria no lançamento 15% cooperativa. Tá aqui no DAD, ó, 15%. Mas tá no recurso? É isso que eu tô perguntando, se ele alegou isso no recurso. Não tiver no recurso. Não, né? Então, esquece. O recurso é exatamente a reprodução da impugnação. Eu não vi no voto nem mencionando nada de cooperativa de trabalho, por isso que eu perguntei. Zé, eu não vi essa cooperativa, porque eu tendo a mandar excluir. Mas ele não alegou, né? Correto. Conseguiu abrir, doutor João, recurso para ver? Tá lento assim O meu tá, eu não tô conseguindo olhar o recurso aqui nem... O meu tá muito lento também. O senhor lembra a página do recurso? Página do recurso? Estou tentando abrir aqui. O meu tá mais fácil aqui, porque eu tenho baixado aqui. Sair da pasta T para a minha pasta mesmo. Tá lá pela 2001, antes até um pouco. É porque eu tô indo de trás para frente, que eu acho que vai mais rápido. O João tá sem microfone. Desculpa. Eu fiz uma busca aqui no recurso por ilegalidade, que ele fala de ilegalidade sempre no sentido do princípio da legalidade, de ofensa ao princípio constitucional da legalidade. Ele cita a contundente ilegalidade, precisamente o desrespeito à Carta Magna. Não que ele tenha apontado a ilegalidade de um ato em particular. Eu não consegui ver nada disso no recurso. Ou seja, estaria correto o voto do relator em não conhecer. É só colocar lá também a alegação de constitucionalidade de ofensas a princípios constitucionais, que aí eu acho que aí fecha. Isso. Princípios constitucionais / ilegalidade. Não, princípios inconstitucionalidades / princípios constitucionais, alguma coisa nesse sentido. O doutor João sempre coloca negócio de princípios constitucionais e nos votos do doutor João tem. Eu só conheci aqui por causa da alegação de nulidade também, né? Sim, sim. Então, eu vou colocar em votação. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. E aí, no caso, é a mesma situação para o item 16 e 17? Só muda a contribuição, que uma é segurado e outra é patronal. O outro é só o desconto segurado não repassado, é o mesmo período. O resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo. Eu posso reproduzir, então, aqui para o 17? Por mim pode, né? Todo mundo de acordo? Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de constitucionalidades, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Esse foi o item 16 e o item 17. Só confirma para mim, doutor Kleber, a mesma coisa o resultado, né? O 16 e o 17. Mesma coisa, foi o mesmo recurso. Mesmo recurso, ok. Então, indo para o item 18, doutora Letícia, indústria de calçados Blip.
esse processo, esse recurso voluntário, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente o lançamento das contribuições previdenciárias, referentes à ausência de retenção dos 11% que deveriam ter sido retidos pela recorrente, então tomadora de serviços, incidentes sobre os valores das notas fiscais de prestações de serviços emitidas por ocasião de cessão de mão de obra no período de março de 99 a abril de 2006. 3 foram as ocorrências de cessão de mão de obra consideradas pela fiscalização na NFLD. A primeira, referente à administração do refeitório da empresa recorrente e fornecimento de refeições coletivas industriais para os empregados no horário do almoço. Eu cito o nome da empresa e o período. A segunda, que se trata dos serviços de digitalização de dados em meio informatizado, que foi prestado por essa empresa neste período e que a DRJ já excluiu do lançamento em relação a essa digitalização. A terceira ocorrência refere-se ao serviço de transporte dos empregados da empresa. São várias as empresas, eu as indiquei com o correspondente período. O acórdão recorrido afastou a ocorrência de cessão de mão de obra referente à segunda ocorrência. Em relação à terceira ocorrência, serviço de transporte, já afastou o dever de retenção das contribuições dos períodos de janeiro de 2000 a agosto de 2002, bem como dispensou quando o valor a ser retido não alcançar o limite mínimo para recolhimento em documento de arrecadação. Ainda em relação à terceira ocorrência de transporte, reduziu a base de cálculo para 30% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços de transporte de passageiros. O recurso voluntário ampara-se nos seguintes fundamentos: decadência parcial, inexistência de relação de prestação de serviços com a empresa fornecedora de refeições, e sim um contrato de compra e venda, a dispensa de retenção das contribuições das empresas de transportes e inconstitucionalidade da fixação dos juros pela Selic. Conheço do presente recurso, eu deixo de conhecer do pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade de fixação dos juros pela Selic, com base na súmula CARF número 2. Quanto à preliminar de decadência, o período de apuração das contribuições reporta-se às competências de março de 99 a abril de 2006. A recorrente foi cientificada da fiscalização em 9/12 de 2005, pois eu quero confirmar essa data aqui. Tendo em vista que não existe, no caso, qualquer prova de pagamento antecipado das contribuições no período das competências lançadas, a regra de contagem do prazo decadencial é a prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. Eu vou consignar aqui que, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no 150, relativamente às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referia a autuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo desse recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigido no auto de infração. Todavia, eu deixei de aplicar essa regra decadencial, a rigor mais benéfica para o contribuinte, já que não existe nos autos qualquer remissão quanto a pagamento de contribuições pela recorrente, nas competências em que deveria ocorrer as retenções pela prestação de serviço. Eu fiz essa consideração porque eu acredito que ela tenha pagado. Só que, realmente, diferente do caso do Dr. João, que tinha um outro
processo administrativo, aqui eu só acho razoável ela ter pagado. Mas eu não tive nenhum elemento de guia de pagamento ou de abatimento, quando está lá no detalhamento do relatório fiscal, eu não vi essa questão. Portanto, com fundamento na regra do artigo 1731 do CTN, reconheça a decadência das competências de março de 99 a dezembro de 99, na medida em que o fisco teria até 31/12/2004 para proceder ao lançamento tributário. No mérito, em relação à alegação de que inexistiu prestação de serviços entre a empresa fornecedora de refeições e a recorrente, aquela primeira ocorrência nossa, e se um contrato de compra e venda, afigurando-se inverossímil a premissa da ocorrência da cessão de mão de obra, observa-se que a recorrente juntou o contrato de fornecimento, identificação da empresa fornecedora e ou prestadora de serviços de alimentação emitida pelo Ministério do Trabalho e as notas fiscais, que estão indicadas nessas páginas. Compulsando a NFLD, verifica-se que em seu relatório fiscal, as folhas 80, consta que só cita a NFLD, que esses valores são referentes à administração do refeitório da empresa e fornecimento de refeições coletivas industriais para os seus empregados, nos horários de almoço, cujos valores foram contabilizados dessa forma. Observa-se que no relatório fiscal não houve qualquer especificação das razões fáticas às quais conduziram o entendimento da fiscalização acerca da prestação de serviço de alimentação por cessão de mão de obra. Após a impugnação, folhas 271 e seguintes, o procedimento retornou à autoridade fiscal para que aclarasse alguns pontos da autuação. Foi proposta essa diligência. Consta as informações fiscais complementares ao relatório. Não há qualquer esclarecimento adicional relacionado ao fornecimento de alimentação coletiva. O Instituto da Retenção encontra-se previsto no artigo 31 da Lei 8.212 de 91. Eu cito aqui o artigo com essa questão da mão de obra. Portanto, uma premissa da obrigatoriedade de a empresa contratante ser obrigada a proceder à retenção dos 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e a recolher a importância retida, é que a prestação de serviços se dê mediante cessão ou empreitada de mão de obra. Soma-se a essa lógica que o serviço executado deve estar relacionado no artigo 146 da Instrução Normativa, aplicável à ética dos fatos, que inclusive discrimina o serviço de copa que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou qualquer produto alimentício. Sobre o tema, destaque-se a solução de consulta COSIT, que assim dispõe. Ela fala, essa solução de COSIT, ela fala de fornecimento de alimentação industrial, que o fornecimento de alimentação por empresa de refeição coletiva em restaurante ou estabelecimento similar, com a emissão de nota fiscal de venda mercantil, não se sujeita à retenção prevista na Lei 8.212. Portanto, resta considerar se no presente caso houve cessão de mão de obra, que envolva a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de qualquer produto alimentício, ou se tratou de uma obrigação de fornecer alimentação por empresa que possui restaurante industrial em que se elabora as refeições que são consumidas dentro do próprio restaurante ou em outro local indicado pelo contribuinte. É dizer, que tenha como objeto a entrega de uma coisa, albergado pelo artigo 2º da Lei Complementar 87, que dispõe sobre o ICMS. E aqui eu falo do fornecimento de alimentação. Nesse sentido, cumpre destacar também a súmula 163 do STJ. O fornecimento de mercadorias com simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS. A questão envolve, por evidente, matéria probatória.
O relatório fiscal olvidou-se em demonstrar o motivo fático pelo qual considerou-se que o fornecimento de alimentação tratava-se de cessão de mão de obra. Não explicou se funcionários da recorrente atuavam na preparação ou manuseio das refeições, ou se apenas funcionários da empresa contrataram. Eu faço um parêntese, porque a DRJ, quando julgou improcedente esse pedido na impugnação, ela citou que havia ajuda de funcionários, mas eu não encontrei no processo qualquer menção a isso em relação ao relatório fiscal ou à NFLD. Por sua vez, a recorrente juntou o contrato de fornecimento de refeições coletivas, não refutado pelo fisco, em que seu objeto materializa típica relação de dar coisa certa, contribuição da empresa contratada para elaboração e preparação das refeições. Eu cito aqui as cláusulas que eu achei pertinentes. Nessa senda, infere-se do contrato a definição do preço por refeição fornecida, né, que tinha um valor fixo. Destaque-se a juntada de nota fiscal emitida pela empresa contratada, com a discriminação das refeições fornecidas. Conquanto investido da presunção de veracidade, encontra-se ausente na NFLD e seu relatório complementar qualquer explicitação acerca da autuação quanto ao fornecimento de refeições coletivas. O fato de serem fornecidos em refeitório do recorrente, o cidadão não é hábil em considerar seguramente a cessão de mão de obra. No presente caso, inexiste elementos fáticos para se proceder a uma racional presunção da ocorrência da cessão de mão de obra. Nesse sentido, ainda em matéria de carga probatória, entendo que o contrato e o documento fiscal são hábeis a demonstrar a ocorrência de um fornecimento de alimentação por empresa de refeição coletiva, em restaurante ou estabelecimento similar. Repito, no presente caso, entendo ser suficiente essa prova, tendo em vista que não há qualquer elemento na autuação que especifique de forma segura o motivo de essas refeições fornecidas não se tratarem de fornecimento de alimento, obrigação de dar ou entregar de alguma coisa. Então, eu só fiz essa consideração porque, por mais que não seja uma prova extremamente extensa em relação a essa questão, face à alegação sem qualquer qualificação da autoridade fiscal, eu, nesse caso específico, entendi suficiente o contrato com as notas fiscais. Quanto ao transporte de passageiros, o acórdão recorrido deu parcial provimento para excluir as bases de cálculos do levantamento referentes ao período de 1 de 2000 a 8 de 2002, em função do disposto na Instrução Normativa 3 de 2005, porque no parágrafo único desse artigo 142, falava que não se aplica no período de 1º de janeiro de 2000 a 31 de agosto de 2002, né, a questão da retenção pelo Simples, das empresas optantes pelo Simples. A partir de 1 de 9 de 2002, entendeu a DRJ que a recorrente estaria obrigada a reter e recolher a contribuição social, por força do artigo 142 acima transcrito. Todavia, diversamente desse fundamento, entendo que a recorrente estava obrigada a reter os 11% a título de contribuições sociais aos prestadores de serviços. Entendo que não estava obrigada, viu? Eu vou retificar aqui. Entendo que ela não estava obrigada a reter os 11% a título de contribuições sociais das prestadores de serviço de transporte optantes pelo Simples, mesmo nos períodos posteriores a 1º de setembro de 2002. Aqui eu cito o mesmo paradigma lá do STJ e a questão do PGFN, que eu falei no acordo, no voto anterior. Por essas razões, devem ser excluídos do lançamento os levantamentos relativos às empresas prestadoras de serviço que eram comprovadamente optantes do Simples, nos períodos objeto de autuação. As empresas empresas discriminadas às folhas 326 a 333, que têm as opções do Simples.
depois do que aconteceu no julgamento passado, eu vou olhar aqui enquanto a gente discute. Em relação à alegação da recorrente, de quanto às empresas prestadores Celso, mecânica e chapeação e transporte estaria dispensado da retenção, essas empresas, elas são também empresas de transporte. Todavia, elas não são optantes pelo Simples, tá? Mas a recorrente defende que ela estaria dispensada por força do artigo 148 da instrução normativa que eu indiquei, que a contratante fica dispensada de efetuar a retenção e a contratada de registrar o destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando, inciso 2, a contratada não possui empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição. E fala que, para comprovação desses requisitos, a contratada apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal sob as penas da lei, de que não possui empregados e o seu faturamento no mês anterior foi igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição. Ressalte-se que a recorrente juntou as declarações dos proprietários dessas empresas, atestando que os serviços eram prestados pelos próprios sócios e que o faturamento mensal era inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição. Todavia, conforme entendimento do acórdão recorrido, os requisitos do artigo 1482 acima são cumulativos, ou seja, a empresa contratada não pode possuir empregados, o serviço deve ser prestado pessoalmente e o faturamento deve ser inferior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição. No caso, não houve o cumprimento da integralidade desses requisitos pelas declarações de folhas 309 e 311, eis que as mesmas se olvidarem em mencionar que a contratada possui ou não empregados, ou seja, não se trata apenas da ausência dos termos da lei, porque no recurso ela fala que essas declarações não foram suficientes porque se exigiu nos termos da lei, mas no caso ela não explicita essa questão de ter ou não empregados, mas a ausência de declaração de todos os requisitos expressamente definidos na norma. Portanto, quanto a essas empresas, fica mantido o lançamento. Por fim, registro que, ao contrário do sustentado, de que deveria haver a reforma do acordo para alterar a base de cálculo da retenção das contribuições para 30%, já foi dado provimento pela DRJ, consoante o excerto do acordo recorrido, que eu cito essa fundamentação. Por essas razões, deixo de conhecer a alegação de inconstitucionalidade, reconheço a decadência das competências e, no mérito, voto para dar parcial procedência do recurso para excluir do lançamento as retenções das contribuições sobre o fornecimento de alimentação coletiva e de prestação de serviço de transporte das empresas optantes pelo Simples. Aqui, antes da gente adentrar nessa questão aqui da cessão de mão de obra, que eu acho que vai ser a questão mais polêmica em relação ao que está sendo tratado nos autos, a gente tem a mesma questão da opção pelo Simples do caso anterior. Então, se a gente quiser aplicar um entendimento de que a gente precisa saber em relação a essas empresas, se elas eram optantes pelo Simples naquela época do lançamento, a gente nem entraria na discussão em relação à questão da cessão de mão de obra. Então, acho que antes da gente entrar nesse debate, a gente precisa verificar essa questão do Simples, porque daí a gente nem perde tempo discutindo essa questão da cessão de mão de obra agora. Presidente, a você e aos demais colegas, por não ter tido uma análise tão detalhada em relação a essas declarações do Simples. Tá? Aqui o documento está um pouquinho mais detalhado, mas ainda assim existem, dentro dos sistemas da Receita, existem informações um pouco mais detalhadas em relação à questão do Simples, que eu acho importante a gente estar consultando.
Essa questão do simples está aqui na folha 330, é processo. E folha 330, seguinte. Então, se a gente entender que essa informação que está aqui não é suficiente para a gente considerar, né? Eu acho que seria o caso de resolver para diligência para ver essa questão do simples e depois a gente debater quando retornar essa questão da cessão de mão de obra. O caso seria se inclui ou não, né, dentro do ou exclui da autuação as empresas optantes pelo simples, é isso? Isso, que ela está propondo que se exclua, né? Sim, mas acho que a relatora, se eu não me engano, ela também está sugerindo a exclusão de contratações. Sim, mas é isso que eu estou falando. A gente, de uma certa forma, não teria como decidir agora, porque é pendente de verificação a questão da opção pelo simples. Então, eu nem adentraria nessa questão da cessão de mão de obra. Não sei. Na verdade, não é nem da mão de obra, é de empresas que não estavam no simples, mas que prestavam, por exemplo, o transporte ali, o próprio proprietário diretamente a... Eu não sei. Deixa eu só verificar aqui, é que o apoio levantou a mão aqui, acho que ela precisa interromper a gravação. Presidente? Sim. Eu preciso encerrar a gravação. Pode? João? Encerrar? João tá sem áudio, só um minutinho, João. Eu acho que a gente resolve o processo em 3 minutos ou menos. Se puder esperar, a gente encerra o almoço agora. Porque eu acho que é o caso de diligência, tal qual o outro. Também, é tal qual o outro. Enquanto voltar, a gente analisa todas as matérias. Não tem muito debate. Tem que saber se está optante pelo simples do período. Foi exatamente o que eu propus. Eu penso que primeiro é uma questão importante a ser resolvida, que não vale a pena nem entrar nos outros assuntos. Não vale a pena. É uma discussão vã, porque quando voltar, discute. E aí a gente aprofunda nessa questão aí da alimentação, antes de voltar, a gente já dá uma estudada, né? Eu posso propor, então, já a questão... A senhora concorda, doutora Letícia? Aí a gente faz a votação para diligência e a gente encerra a gravação. Então, alguém discorda? Porque ficou igual o outro. Não, eu concordo. Eu achei as certidões aqui mais completas, mas não conclusivas. Né? Tá ruim a ligação. Tá ruim o seu áudio, Letícia. Tá ruim o áudio. Não, eu concordo. Tá, então eu vou encaminhar a votação rapidamente aqui. Então, a relatora está propondo uma diligência para verificar a questão da opção pelo simples das empresas, que aí eu vou pegar aqui no voto quais as empresas que a gente vai diligenciar. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Vai. Doutora Fernanda? Acompanho a diligência. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. E eu também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora se manifeste em relação à opção pelo simples, né? No período do lançamento. Aí eu peço só que a senhora me informe quais são as empresas para eu colocar, ou então nos termos do voto do relator, só para eu colocar aqui no deciso. Aí eu vou encerrar a gravação. Esse foi o item 18. Fabiana, pode parar a gravação, por favor. Gravação.